Bem, pessoal, então nós iniciamos aqui o nosso curso com o capítulo 1, Introdução à Rede TCP/IP, e essa aqui é a primeira parte, né, a primeira videoaula referente ao capítulo 1. Na sequência, você vai ver as demais aulas até que o capítulo esteja completo, certo? Aqui eu falo sobre todos os tópicos que a gente vai passar ao longo desse capítulo para a gente ver o conteúdo relacionado a essa introdução a como as redes surgiram, né? E como elas funcionam um pouco de uma forma bem generalizada. E depois, ao longo dos próximos capítulos, a gente vai aprofundando um pouco mais o nível de detalhamento que a gente está dando em cada uma das camadas de redes que a gente vai estudar e vocês vão entender o que isso significa daqui a pouco. Nós começamos então pela história da rede internet, tá? Eu vou ser bem breve porque as pessoas geralmente costumam achar bem chato essas partes de timeline histórica, né, dos eventos, mas eu preciso só que vocês entendam o contexto, porque o contexto em que a internet nasceu ele é muito importante para você entender por que ela tem as características que ela tem hoje, tá? Então o que acontece? Como muitas tecnologias, a internet surgiu a partir de um conflito de interesses entre nações, né? Um conflito que na época se denominava Guerra Fria, que você tinha de um lado o polo representado pelos Estados Unidos, representando o polo, digamos, do livre mercado e do capitalismo, e do outro lado a União Soviética, representando os valores socialistas, né? E aí você tinha essa liberdade contra igualdade, capitalismo contra comunismo, CIA contra KGB, que eram as organizações de inteligência de cada um dos países envolvidos, e existia evidentemente um receio de um conflito nuclear, porque se um dos países jogasse uma bomba atômica num outro país, dependendo do local onde essa bomba caísse, o sistema de comunicações daquele país poderia ficar completamente comprometido, inclusive o sistema de comunicações das forças armadas daquele país. Então, no final da década de 60, a partir de uma iniciativa governamental, através dos militares, começou-se a concepção do que se chamava na época de ARPANET, pela ARPA. A ARPA era uma entidade e a ARPANET era a rede da ARPA, digamos assim, mal traduzindo, certo? E essa ARPANET foi que veio a se tornar o que hoje a gente chama de internet, certo? Então, a época, o que acontece? A Rússia conseguiu jogar o primeiro satélite no espaço, que era o Sputnik, isso na questão da corrida espacial, né? Os Estados Unidos e União Soviética disputavam esse domínio tecnológico e os Estados Unidos evidentemente tinham medo de ficar para trás, e aí ele encontrou o Eisenhower, que era o presidente dos Estados Unidos na época. Ele precisava melhorar a performance, né, do que os Estados Unidos investia através de pesquisa em tecnologia para que aquele dinheiro desse mais resultados. Então ele fez uma redistribuição orçamentária, deu uma reorganização nas pesquisas que o Pentágono fazia, que é as Forças Armadas Americanas, digamos, e aí ele criou o Departamento de Defesa, né, na época, que pertence ao Pentágono, ele criou na época uma organização chamada ARPA, certo? Que era uma organização centralizada na pesquisa de defesa dos Estados Unidos. E a ARPA ela buscou justamente nas universidades e nas empresas fazer contratos para que os cientistas e os desenvolvedores da época pudessem desenvolver a ARPANET. E a ARPANET, ela obviamente precisava ter algumas características, entre elas, ela havia o pré-requisito de que ela fosse uma rede capaz de sobreviver a uma guerra nuclear, certo? Você hoje, por exemplo, quando você pensa em internet, a não ser que você viva num país muito totalitário, como a China, por exemplo, que consegue um controle muito grande do governo sobre a infraestrutura de telecomunicações, mas mesmo num país como o Brasil, você não consegue, por exemplo, desligar a internet, certo? O máximo que você tem é alguns serviços que podem sair da rede, por exemplo, bloqueio de um determinado aplicativo ou um bloqueio de um determinado site,
mas você não consegue desligar a internet como um todo. E isso acontece em parte porque você não consegue destruir a internet como um todo. Porque, como a gente vai ver, ela tem características de uma rede descentralizada, certo? E os militares usavam justamente uma rede que era centralizada, que era a PSTN, que em inglês chama Public Switch Telecommunications Network, ou Telephony Network, na verdade, que era, traduzindo, rede de telefonia pública comutável. Eu vou explicar aqui o que essas palavras que parecem muito complicadas significam. Essa aqui era a PSTN, tá? A Public Switch Telephony Network, como eu disse, que em português é rede de telefonia pública comutável. Por que chama comutável? Eu não sei se vocês já viram em filmes antigos, quando alguém faz uma ligação, quando alguém queria fazer uma ligação, por exemplo, você não conseguia discar diretamente para a casa da pessoa. Você precisava tirar o telefone do gancho, esse telefone ligava para uma ramal, para uma central mais próxima, certo? Então é como se você saísse desse pontinho pequenininho aqui das pontas dessa estrela que a gente está vendo, digamos, né? E aí você batesse ali naqueles quadradinhos que eram centrais que podiam estar na sua própria cidade ou no seu estado. E aí quando você ligava, você dizia, olha, eu sou Rafael e eu estou precisando falar com fulaninho. Tem como você me ligar com fulaninho? E aí o que ela fazia? Ela tinha vários terminais que interligavam ela com outras centrais ou com outras casas, né? Por exemplo, se eu quisesse falar com uma pessoa da mesma cidade, por exemplo, aí a própria telefonista naquela central que eu liguei, ela já fazia um curto-circuito entre o circuito que vinha da minha casa até a central, aí tinha o circuito que vinha da casa para quem eu queria ligar até a central, né? Você tinha dois circuitos. Um que vem de mim até a central e outro que vai da central até o ponto onde eu quero falar. E aí ela só fazia um curto-circuito, ela comutava esse circuito lá dentro, plugava um fio no meu plug lá do meu ramal, com o plug do ramal com quem eu queria falar, e aí você curto-circuitava e aí você criava justamente esse circuito, uma linha direta, para que eu falasse com o fulaninho com quem eu queria falar. É claro que se ele tivesse em outro estado, em outro país, mais centrais precisavam ser envolvidas para poder você conseguir fazer essa comunicação acontecer. Mas perceba que se eu falo com um ponto mais próximo de mim, que é uma central, essa central fala com outra central, acaba gerando um sistema hierárquico e que ele tem centrais conectadas a outras centrais. E aí o que acontece? Quando uma bomba explode, que acerta uma dessas centrais, se essa central deixa de funcionar, as pessoas deixam de conseguir se comunicar. Rede de comutação de circuitos, porque ela comutava um circuito. Se eu quero falar com fulano, ela fazia um curto-circuito de mim para a casa dele. Se era para outra pessoa, era um curto-circuito da minha casa para outro lugar. Então ela ia comutando esses circuitos, fazendo opções entre esses circuitos para que a comunicação acontecesse. E obviamente esse sistema ele não é muito eficiente, porque se eu ocupo um circuito inteiro só para estabelecer uma comunicação entre mim e o fulaninho com que eu quero falar, nos momentos em que eu não estou falando nada ou que eu não estou usando essa linha, né, que meu telefone está desligado, esse circuito ele fica completamente sem uso de transmissão de informação. E no momento que eu faço uso, só eu posso fazer uso daquele circuito. E vocês vão ver que a internet ela não é assim. Os circuitos, eles compartilham informações de várias pessoas. Tem vários pacotes trafegando naquela mídia, que pode ser uma fibra ótica, um cabo de cobre, por exemplo. E aí, dentro desses pacotes, tem informações que são minhas, informações que são suas, informações que são do Google. Tá tudo trafegando ali, junto. Então você tem uma eficiência muito maior de uso daquela mídia, daquela fibra lá. Porque ela não só atende o fulano A com o fulano B. Ela atende várias pessoas. Ela não é uma rede de comutação de circuitos. Ela é uma rede de computação de pacotes, certo? Não é um circuito para cada pessoa. É um circuito atendendo vários pacotes e os pacotes é que são de cada pessoa. Por isso a internet tem computação por pacotes, enquanto que a PSTN tem computação por circuitos. E a internet, evidentemente, como eu já disse para vocês, ela nasceu com características muito distintas da rede PSTN. Ela não era um sistema hierárquico, ela é um sistema distribuído, o que significa que não existe um nó central da internet, embora existam algumas centrais, digamos assim,
que depois, mais para frente do curso, vocês vão entender como funciona, mas de maneira que você não consegue destruir um ponto central e ilhar todo mundo de comunicação, né? Deixar todo mundo isolado. Portanto, ela é uma rede resiliente, ou seja, ela tem capacidade de contornar os problemas, ela tem capacidade de ter redundância nas coisas. E, portanto, ela é uma rede tolerante a falhas. Independente se um circuito falhe, se um servidor falhe, a rede encontra maneiras de continuar funcionando, mesmo que ela tenha um serviço que tenha ficado fora do ar, tá? E como eu já expliquei, rede de computação de pacotes e não uma rede de computação de circuitos. Então perceba que elas têm características muito antagônicas, tá? A ARPANET, né, que se tornou a internet, tem características muito antagônicas com a PSTN. E aqui, ó, você vê um tipo de rede distribuída. Repare que não existe um nó central e não, talvez não todos os nós, mas muitos dos nós aí, desses pontos que estão à direita, se você retirar um ponto desse do mapa, perceba que os outros pontos podem continuar se comunicando entre si, utilizando outros caminhos que interligam eles, tá? Você não depende de um único caminho para trafegar até uma central, e se essa central não existir, está todo mundo isolado. Ela é uma rede distribuída, certo? Além de tudo, na PSTN você tinha sinais analógicos e hoje em dia você tem sinais digitais, né? Hoje em dia é tudo binário, ligação, videoconferência, o que for, a gente sabe que tudo é sinal digital, é tudo binário, enfim, é um sistema completamente diferente do que se tinha antes de sinais analógicos, tá? Depois na aula eu posso mostrar para vocês de uma maneira um pouco mais aprofundada a diferença entre os sinais analógicos e os sinais digitais, tá? Aqui eu faço uma breve linha resumida do tempo, eu não vou perder o tempo passando por tudo isso, eu obviamente não cobro essas datas, mas eu acho interessante para você ter uma noção do tempo. Então você percebe ali que em 67 foi criado o conceito de ARPANET, que nem era ARPANET ainda. Você repara que ela só passou a funcionar 2 anos depois, em 69, e que isso foi crescendo. Ó, em 72 nasceu o e-mail, que hoje quase mais ninguém usa, né? Muitos de vocês, alunos mais novos, às vezes só usam chats, né? Mas enfim, nasceu o e-mail em 72 e ali em 74 nasceu o TCP, que como vocês viram, as redes hoje se chamam TCP/IP, como o nome desse capítulo, né? Introdução às redes TCP/IP. O TCP é um protocolo tão importante que basicamente ele é sinônimo hoje de internet, porque a internet ela é muito baseada em 2 protocolos, o TCP e o IP, tá? Esses são os protocolos mais fundamentais que movimentam a internet hoje, tá? Então, para vocês terem uma noção dessa timeline, e também eu acho interessante vocês entenderem que em 90 a internet, a ARPANET foi desligada. Isso obviamente não significa que a internet deixou de existir, mas sim que ela saiu de um controle militar, digamos, e passou para um controle civil, e quando isso aconteceu, ela evidentemente mudou de nome, porque não tinha mais sentido ela estar dentro do nome ARPA, sendo que a ARPA era uma organização militar, né? Era digamos, uma linha de pesquisa militar. E em 92 foi que a internet chegou aberta ao público brasileiro. Evidentemente, pouquíssimas pessoas tinham isso, geralmente era uma coisa restrita às universidades, mas que depois foi se popularizando ao ponto que hoje quase todo mundo tem acesso, pelo menos através de redes 3G, 4G, agora está chegando 5G, através até dos celulares, tá? Enfim, isso aqui foi só para vocês terem uma ideia. E também para vocês terem uma ideia de evolução, repare que quando a ARPANET entrou em funcionamento, em dezembro de 69, ela só interligava 4 nós, né? 4, digamos assim, 4 pontos centrais de comunicação, que eram justamente pontos onde existiam universidades que tinham contratos de desenvolvimento tecnológico com o exército americano, com o Pentágono. E isso aqui, ó, é como a ARPANET estava menos de 3 anos depois. Repara o crescimento exponencial da rede, certo? A rede ficou muito mais complexa, tá? E evidentemente hoje você nem tem como fazer mais um mapa desse, porque existem tantos nós na rede que seria inconcebível você conseguir fazer um mapa desse fidedigno, né? Além do que, evidentemente,
o tempo inteiro estão entrando novos nós, saindo antigos nós da rede e assim por diante. Ela é muito dinâmica, certo? Mas só para vocês terem uma noção do crescimento exponencial que essa tecnologia trouxe, né? Como todo mundo acabou adotando e entrando nessa desde cedo. E agora a gente vai rapidamente para algumas definições de redes, servidores e clientes, tá? Porque muitas pessoas não entendem o que é que define uma rede, tá? E uma rede, ela é definida, ela é caracterizada pela interligação de dois ou mais computadores. Então basta você ter dois computadores conectados entre si, desde que um deles faça uso compartilhado de recursos do outro computador, né? Por exemplo, ele está baixando um filme, ou ele está se comunicando com outro computador, por exemplo, ou ele está utilizando uma impressora que está conectada no outro computador, de modo que você tem um computador que vai ser o cliente e o outro computador que vai ser um servidor, tá? Porque uma rede, para poder existir, ela precisa pelo menos dessas duas entidades. Alguém que é o cliente, que vai fazer uso de um serviço compartilhado, e alguém que faz o compartilhamento desse serviço, por isso o nome servidor. Tá? Então toda rede tem pelo menos um cliente e um servidor, portanto ela tem pelo menos dois computadores. É claro que ela pode ter mais computadores, a maior parte das redes que vocês conhecem tem bem mais do que dois computadores. Tá? E todo dispositivo que a gente conecta na rede, como hoje a gente tem uma infinidade de dispositivos, você tem lá, vamos lá, hoje você tem relógio, você tem o celular, você tem headphone, você tem computadores que tem vários tipos, notebook, desktop, né, que é o computador de mesa. Você tem, cara, existe uma infinidade de coisas, geladeiras, fogões, campainhas, lâmpadas, câmeras de vigilância, muita coisa está conectada na rede. Então, para você não chamar todo dispositivo que vai conectado na rede de computador, porque não necessariamente é um computador, a gente denomina isso de host, essa entidade que a gente não sabe o que é, não interessa saber o que é, só interessa saber que ela está conectada na rede, ela vai fazer uso da rede, a gente chama de host, tá? É H-O-S-T, mas a gente pronuncia em inglês como se fosse o H como se fosse R, host, tá? E host, ele vem de hospedeiro. E o que é que ele está hospedando? Um endereço IP, que a gente vai ver depois, é um número que identifica você na rede. Então, cada pessoa que entra na rede tem um endereço IP que só ela tem, certo? É como se fosse uma identidade, tá? Então, ela tem que, para usar os serviços da rede, que estão compartilhados na rede, ela precisa necessariamente de um endereço IP. Então, a gente chama isso de host, tá? Porque ela está hospedando o endereço IP. E, como eu já disse, todas as redes possuem pelo menos um cliente e um servidor, portanto, pelo menos dois computadores para compor uma rede. Qual a diferença entre servidores e clientes em redes de computadores? Eu já expliquei que o servidor vai fazer compartilhamento de recursos, né? Ele vai ofertar serviços, é por isso que é servidor. E aí você tem vários tipos de servidor hoje em dia. Alguns exemplos mais comuns são servidor web, vocês vão ver isso quando estiverem cursando a disciplina de desenvolvimento web. Vocês vão construir um site em HTML, CSS, JavaScript, e é claro que esses arquivos eles precisam ficar disponíveis em algum lugar para que essa página possa ser acessada na web. Quem faz o serviço de armazenamento desses arquivos é um servidor web, um servidor www. Tem servidor de e-mail, por exemplo, o IFRN, a gente tem um e-mail, @IFRN. Esse e-mail ele não está no Google, ele roda num servidor local nosso, que guarda as cópias das mensagens que a gente envia, que a gente recebe. Isso é um servidor de e-mail. Tem servidor de arquivos que às vezes a gente usa para baixar um edital, a gente usa para baixar um arquivo, um filme, por exemplo, uma música ou qualquer coisa dessa natureza, tá? Então você tem lá um servidor de arquivos. E você tem também muito comumente um servidor de impressão. A gente hoje, imagina, toda vez que você quer imprimir uma coisa para o papel do seu computador, você tem que ir no computador que está conectado na impressora e imprimir. Quando você está só na sua casa, ainda dá para você se dar esse trabalho, né? Mas quando você está numa rede grande, aí não tem como. Tem muitos usuários. Imagina cada um entrar numa fila para poder sentar no computador e fazer a impressão. Então o que a gente tem? A gente tem um servidor de impressão. Então o seu computador manda uma mensagem para a rede dizendo que quer imprimir um arquivo, ele coloca aquele arquivo numa fila e quando chega a vez dele ele imprime e você só passa lá na impressora e pega aquilo que você queria imprimir, tá?
Então você tem lá servidores de impressão também. Esses aqui são os 4 tipos mais comuns de servidor, embora hajam muito outros tipos de serviço na rede, tá? E, obviamente, eu já estou reforçando isso, tá? Não existe rede sem servidores. Lembre, precisa pelo menos um cliente e um servidor. Precisa existir compartilhamento de recursos, portanto, precisa ter um serviço ativo, senão não tem compartilhamento, certo? E agora a gente vai para a classificação das redes para poder encerrar essa aula de hoje, tá? As redes, elas são, elas têm uma classificação em relação à distância geográfica, que nem, eu vou ser bem sério com vocês, nem é muito usado esse tipo de classificação no sentido de distância, é uma coisa muito mais subjetiva, tá? Mas de uma forma geral, as redes que estão concentradas numa única instituição, por exemplo, o campus do IFRN Caicó, aquilo é uma LAN, tá? Lá dentro, aqueles computadores que estão lá, eles chamam de LAN, vem de onde? Local Area Network, ou rede de área local, tá? Ela está restrita a um espaço geográfico muito pequeno, tá? Limitada a um prédio ou um conjunto de prédios, tá? Enquanto que quando você tem uma rede maior, que ela interliga, vamos supor, por exemplo, que eu tenho uma empresa que ela tem várias filiais espalhadas pela cidade. Cada uma dessas filiais é uma LAN, mas se eu conecto todas essas filiais com a minha rede, através de um circuito que só pertence a mim, eu faço uma rede, passo uma fibra ótica entre as filiais e a minha matriz, por exemplo, para ter uma rede exclusivamente minha, como essa rede está atravessando a cidade entre vários prédios e distantes entre si, e a matriz que pode estar muito distante, dezenas de quilômetros das filiais, a gente tem uma MAN, que vem de rede de área metropolitana, tá? É muito incomum você ver MANs, tá? O mais comum você vai ver LANs e você vai ver as WANs, que não tem limitação de distância. A internet, por exemplo, é uma WAN, tá? Porque é uma rede muito grande que não faz sentido você falar em delimitações de dezenas de quilômetros de distância para interligar os pontos, tá? Então, basicamente, você tem essas 3 classificações, LAN, MAN e WAN, mas a gente vai usar mais LAN e WAN, tá? E tem também a classificação em relação à forma de interligação. Tudo aquilo que está restrito ao acesso da nossa própria instituição, por exemplo, o campus Parelhas do IFRN, ele tem um servidor de impressão, tem uma impressora lá conectada na rede do campus. Só quem faz uso dessa impressora é quem está conectado na rede que está dentro do campus Parelhas. Você não consegue fazer uma impressão, por exemplo, conectado da sua casa para imprimir lá no campus Parelhas, tá? A princípio você não consegue. Por quê? Porque ela está dentro da intranet. A intranet é uma rede que está restrita àquela instituição. Todos os computadores, por exemplo, que estão dentro dos laboratórios do campus, eles estão dentro da intranet do campus. E você tem também, às vezes, o que a gente chama de extranet, que é quando você precisa pegar um espacinho de dentro da sua rede, de dentro da sua intranet, e colocá-lo lá de fora para que outras pessoas possam acessar. Por exemplo, se é do meu interesse que a impressora possa imprimir trabalhos que vêm de dentro da rede do IF, mas eventualmente ela também possa imprimir trabalhos de algumas pessoas que estão fora da rede do campus, eu posso criar uma perninha da rede, como se fosse um terraçozinho estendido para fora da minha casa, e lá fora eu boto uma perninha que tem o meu servidor de impressão. E ele vai servir pessoas que estão na extranet, são pessoas que vão vir de lá da internet, vão conectar para entrar dentro da minha rede, nesse espacinho que eu reservei, que é um espacinho separado da minha intranet, que a gente chama de extranet. É como se fosse assim, eu vou dar um exemplo, parece meio tosco, mas assim, eu preciso colocar uma poltrona do lado de fora com um garrafão d'água para quem quiser passar ali na frente da minha casa, quiser sentar e tomar uma aguinha, poder tomar. Como eu não quero deixar as pessoas entrarem na minha casa, eu mantenho as minhas coisas dentro da minha casa, mas crio um espaçozinho do lado de fora, puxado para a rua, coloco lá uma poltrona e uma garrafa d'água, e quem quiser fazer uso, ele pode me pedir autorização e eu deixo ela sentar ali e fazer uso daquilo, tá? Sem ele precisar entrar na minha casa para tomar água, por exemplo. Continua sendo meu, mas eu coloquei na minha extranet, um pedacinho da minha casa que eu deixei para o lado de fora, para que as pessoas do lado de fora possam acessar um serviço que eu quero ofertar, tá? E as coisas que estão dentro da minha casa são a intranet. Então só quem está ali dentro é que pode fazer uso, tá?
E você tem a internet com I maiúsculo, que é a rede mundial de computadores que todos vocês conhecem, tá? E você tem também umas classificações em relação à topologia. Você tem a topologia que a gente chama de topologia em barramento, ou bus em inglês, que é quando você conecta todos os computadores num cabo compartilhado. Evidentemente, essa topologia ela tem uma desvantagem, que é, se esse cabo se romper, as pessoas que estão depois do rompimento do cabo vão perder comunicação, tá? A vantagem, é óbvia, é que você só passa um cabo e depois você faz derivações desse cabo para todos os computadores que você quer conectar. Isso hoje em dia é muito pouco utilizado, tá, pessoal? E você tem topologia em anel, que também caiu meio que em desuso, onde você era igual à topologia em barramento, só que quando chegava no final do barramento você fechava um curto-circuito, digamos assim, fechava um looping. E aí, qual é a diferença que causa, né? Porque a gente viu que a topologia em barramento, quando você tem um rompimento ali da fibra, quem está depois do rompimento perde a comunicação. Quando a topologia em anel, como você tem comunicação nas duas direções, aí se houver um rompimento ainda não é um problema, porque a pessoa pode inverter a comunicação para vir pelo outro lado, né, do círculo. Então você, digamos assim, tem mais redundância. Essa topologia em anel a gente também chama topologia ring, porque é anel em inglês, mas também é um tipo de topologia que caiu em desuso, tá? É muito raro você ver uma rede hoje que usa esse tipo de topologia. Esse sim é um tipo de topologia mais comum de se ver hoje, que a gente chama de topologia hub and spoke, ou mais comumente conhecido como topologia em estrela. Obviamente que vocês não estão vendo uma estrela no que eu estou representando aí, né? Que você tem nós conectados a um nó central. Porém, se você espalhar, botar um para cima, outro para baixo, um para o lado, outro para o outro e etc., você vai ver que eles formam uma estrela, né? Então a gente chama esse tipo de topologia hub and spoke como topologia em estrela, tá? E você tem topologias outras, como essa full mesh, por exemplo. O que é a full mesh? Ela é como se fosse uma topologia onde cada nó tem interligação para todos os outros nós na rede. Então repare que qualquer um desses pontos aí que a gente olha, que a gente chama de nós, ou roteadores, né, nesse caso, que é esse equipamento, que depois vocês vão entender melhor o que é, você vai ver que se você partir de qualquer um deles, você tem um circuito que liga ele com todos os outros. Então você tem uma redundância completa nessa rede, né? Você pode perder qualquer um desses circuitos e a comunicação entre os roteadores ela vai continuar a acontecer, tá? Porque você tem muita redundância envolvida. Qual é o problema das redes full mesh? É muito caro. E quanto mais nós você tem, mais cara ela fica exponencialmente, né? Porque cada outro nó que entra aí tem que ter ligações para todo mundo e todo mundo tem que ter ligações com ele, isso vai tornando a rede mais complexa e mais onerosa. E aí, por conta disso, para poder tentar economizar um pouco, você tem as topologias de mesh parcial ou partial mesh, tá? Onde você tem uma redundância, mas não necessariamente uma redundância completa. Repare que alguns roteadores têm mais redundância, né? Tem mais caminhos. Por exemplo, esse que está acima ele tem circuito que interliga ele com todos os outros. Mas esse que está aqui abaixo à esquerda, ele só tem dois caminhos. Então, existe alguma redundância, mas não é algo 100% redundante, tá? E aqui, ó, tá um exemplo dessa rede cliente-servidor, né, que é uma topologia em estrela, tá? Como eu disse antes, é aquela rede hub and spoke, tá? Só está representado de uma forma um pouco diferente. E você tem topologias que a gente chama de peer-to-peer, porque assim, quando você fala de rede, ou a rede tem um cliente-servidor, que tem claramente uma máquina que é voltada para ser servidor na rede, para fazer compartilhamento de recursos. Os compartilhamentos dos recursos, os recursos, eles estão concentrados numa única máquina, que vai fazer esse compartilhamento que a gente chama de servidor. Porém, hoje em dia existem redes sem servidores, que é as redes que a gente chama de peer-to-peer. Por quê? Aí você fala, mas Rafael, você não disse que tem que ter um cliente ou servidor? Sim, só que nesse caso, cada computador ele é cliente e servidor dos outros. Vou dar um exemplo. Essa impressora aqui do lado esquerdo, ela está conectada nesse computador aqui, que é esse peer que está aqui à esquerda. E todos os outros computadores, como não existe um servidor, esse computador ele pode estar compartilhando os recursos da impressora com os outros. Então ele é quem está agindo como cliente para a impressora, como o servidor, perdão, de impressora para os outros, tá? E existem outros tipos de serviço, como por exemplo o BitTorrent, né? O BitTorrent, o que acontece? O filme que você está baixando, o arquivo que você está baixando,
ele não está no servidor. Ele está no seu computador e ele está no computador da pessoa de quem você está baixando, porque o BitTorrent funciona assim, você tem 3 pedaços do arquivo para baixar, A, B e C. Quando eu baixei o A de uma pessoa que tem um arquivo completo, A, B e C, eu já estou compartilhando o A com outra pessoa enquanto eu estou baixando o B. Outra pessoa que já baixou o B está compartilhando o B, mas está puxando o C de outra pessoa. Então você cria uma rede onde todo mundo é cliente e servidor ao mesmo tempo. Tá todo mundo baixando, utilizando recursos de outras pessoas e ao mesmo tempo sendo um compartilhador de recursos para outras pessoas. Tá? Fica tudo muito difuso. Tá? E essas redes, obviamente, têm uma vantagem porque você está com um recurso compartilhado por todo mundo. É muito mais difícil que uma rede assim saia do ar, tá certo? Isso, então, encerra a nossa aula de hoje e a gente se vê, então, na próxima aula. Até mais!